Na verdade, são algumas diferenças, né? Eu acho que uma das diferenças principais é que a medicina integral, a medicina centrada na pessoa, e a medicina oficial, a medicina centrada na doença. É muito notório na faculdade de medicina, a gente estuda nos 2 primeiros anos de faculdade um pouquinho do conhecimento do corpo humano, e os últimos 4 anos de faculdade a gente só estuda doença. Ah, a gente termina a faculdade de medicina, a gente vai para a residência médica e a gente segue estudando doença. Então, o profissional médico hoje, claro, não todos, mas ele é muito mais vinculado com a doença do que a saúde, do que com a vida. Então, ele é um elo que vai se perdendo, o elo da medicina com a saúde. E é um elo que, o outro elo que vai se fortalecendo é o elo da medicina com a doença. Então, acho que essa é uma primeira grande quebra de paradigma. A medicina centrada na pessoa. Quem é o paciente, ao invés de qual é a doença. Existe até uma frase clássica, né? O mais importante de que saber qual doença o paciente tem é que paciente tem a doença. Então, essa é uma grande diferença da medicina integral para a medicina oficial. Uma outra diferença, a medicina integral, ela busca oferecer subsídios para que o organismo recupere a sua capacidade de autorregulação. A medicina oficial busca a qualquer custo supressão dos sintomas às custas de químicas estranhas ao organismo. Então, a medicina integral, ela busca compreender as verdadeiras raízes do adoecimento humano, né? Existe um médico alemão que ele comenta que não importa tanto para ele o nome da doença. O nome da doença é uma abstração. O que importa para ele é entender que movimento esse organismo está fazendo, né? Então, a medicina integral, ela se aproxima das verdadeiras causas do adoecimento humano. E a gente já entende alguns processos básicos que sustentam a vida e que em todo tipo de adoecimento crônico há alguma desregulação nesses processos. A gente comenta muito sobre intoxicação por toxinas ambientais, sejam elas metais pesados, resíduos de plástico e etc., disfunção do trato gastrointestinal, alteração da microbiota intestinal, desregulações hormonais, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, inflamação crônica, deficiências nutricionais. Então, para qualquer pessoa que lida com algum processo de adoecimento crônico, a gente olhando para essas raízes, alguma coisa a gente vai encontrar ali, na medida que a gente consiga ir trabalhando nessas raízes, há uma chance maior da gente estar ajudando essa pessoa na reversão desse processo de adoecimento crônico. Então, eu acho que essa é uma grande diferença da medicina integral para a medicina oficial. A gente não busca puramente a supressão dos sintomas. E falando de medicina integral, uma outra coisa bem bacana é o ecletismo terapêutico. A gente pensa em medicina como aquele gráfico de fatia de uma pizza. A medicina oficial ela é apenas uma fatia dessa pizza. Só que devido a todo o interesse da Big Pharma, né, do Big Poder, é impresso na cabeça do estudante de medicina que é apenas essa fatia que existe e que aquilo é a melhor coisa que a gente está fazendo e é a única coisa que serve. Mas não é bem assim. Existem diversas outras escolas de medicina com conhecimento de qualidade à nossa disposição para oferecer para a pessoa o melhor tratamento que ela precisa. Então, a medicina integrativa, vocês não aprendem na faculdade, quando estão estudando a medicina tradicional? Nada? Não. Há uma crescente no momento a partir de um movimento de alunos, de estudantes, formando ligas de medicina integrativa, buscando conhecer um pouco mais, né? Então, há um movimento desse por parte de alunos, mas isso dificilmente chega na grade curricular das faculdades de medicina.
Apenas uma outra observação, na minha visão de abordagem integral, eu não excluo as medicações alopáticas. Pode ser que haja algum momento em que eu realmente precise delas, e está tudo bem. A questão é que eu não vou utilizar os mesmos remédios que eu utilizo nas situações de emergência, de urgência e emergência, para o meu paciente no segundo momento em que ele já está estabilizado, ele está em casa. A medicina oficial, ela utiliza os mesmos remédios que ela utiliza no setor de emergência, ela usa as mesmas medicações para o paciente que está em casa, em outro momento da doença. Já na recuperação. Já na recuperação. Então, apenas como exemplo, né? Se eu tenho um paciente que tem uma infecção respiratória, uma pneumonia, está tudo bem eu oferecer um antibiótico para ele. Mas eu sei os danos que esses antibióticos trazem à nossa microbiota intestinal. O intestino ele é um órgão de extrema importância para o bom funcionamento desse nosso organismo. Eu tenho um professor que diz, quer saber o grau de saúde de uma pessoa? Olha como é que está o intestino dela. Porque o intestino, além de fazer a absorção, a digestão, a excreção dos alimentos, o intestino é nosso maior órgão imunológico. Então, todo o processo de imunodesregulação começa no intestino. O intestino, depois do sistema nervoso central, nosso maior órgão neurológico. Hoje a gente já está no conhecimento das pessoas, esse apelido que o intestino recebeu de segundo cérebro, o tamanho da rede nervosa que sai do sistema nervoso central para se comunicar com o intestino, ela é tão densa, tão complexa, quase como se fosse um prolongamento do cérebro. E o intestino também é um órgão endocrinológico, então é um órgão multifuncional. Se a tua saúde intestinal não está indo bem, é um sinal de que a gente precisa olhar com carinho, começar a cuidar, porque outras questões de saúde podem começar a aparecer. Então, voltando nesse exemplo do antibiótico, se eu dou antibiótico para uma pessoa no primeiro momento, porque ela teve uma infecção qualquer, no segundo momento eu vou cuidar desse intestino. Então, isso é a medicina integral. Eu vou minimizar os danos que esse antibiótico trouxe para a pessoa, vamos restaurar a barreira intestinal, vamos cuidar da microbiota intestinal para minimizar os danos que o antibiótico traz para esse sistema, para esse organismo. E o que hoje chamamos de medicina integral é o que a gente chamava antigamente de homeopatia? A homeopatia é uma escola médica que está dentro da medicina integral. A medicina integral ela é uma medicina eclética. Ela admite outros conhecimentos. A gente usa um conceito, né, que é a maleta do médico. O que o médico carrega com ele nessa maleta? Então, se eu carrego comigo na minha maleta os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, de repente, para determinado paciente, eu vou aplicar esse conhecimento. Se eu carrego na minha maleta conhecimentos da homeopatia, conhecimentos da medicina indiana, conhecimentos da medicina biológica alemã, da medicina nutricional, da medicina ortomolecular, eu vou poder oferecer para o meu paciente da medicina convencional. A cada etapa do momento de vida dele, um leque de opções. Então, eu vou poder ajudar ele da melhor forma possível. Obrigada por ter assistido esse corte com o Dr. Leopoldo. Quero aproveitar para falar para vocês procurarem os outros cortes. Tem muita informação importante e rápida, gente. Você clica lá e assista. E não se esqueça, compartilhe. Nós precisamos levar conhecimento e a sua colaboração é muito importante para a gente.